Beleza? Tudo bem, queridos? Como estamos? Vamos para a terceira parte aí do nosso vídeo, né? Do nosso encontro, da nossa aula sobre como funciona o fascismo. Até agora nós fizemos o seguinte, né? Se você, né, aí viu os outros dois primeiros vídeos que nós fizemos. Nós trilhamos qual caminho? Nós falamos sobre Hannah Arendt, as origens do totalitarismo, no primeiro vídeo. Falamos também sobre a obra dela, O Julgamento de Eichmann. Falamos sobre a ideia de racionalidade instrumental violenta. No segundo vídeo, nós abordamos Freud e a psicologia das massas, para a gente entender a ideia de fascismo e coesão social, né? E terminamos o nosso segundo vídeo falando sobre o primeiro pilar do fascismo, segundo aí o Jason Stanley na sua obra, né, Como o Fascismo Funciona. E nós falávamos aí do primeiro pilar, o primeiro pilar do fascismo, falamos sobre o passado mítico, né? O que você tem que lembrar sobre isso, só para a gente resgatar? Que o fascista ele sempre deseja uma volta a um passado idealizado, onde tudo era melhor, né? Então, no caso do Brasil, nós refletimos um pouco sobre a ditadura militar, falamos sobre o livro Brasil Nunca Mais, né? Enquanto essa ideia de passado mítico para o fascismo brasileiro hoje. E nós também falamos sobre a questão dos alemães, né? Quererem voltar ao seu passado nórdico, etc, etc, aquela ideia da pseudociência concebida por eles. Falamos até mesmo também dos soldados japoneses na Segunda Guerra, a distorção da filosofia Bushido, né? Como aquilo era colocado para eles. A minha gata entrou aqui, ó. E nós falamos aí sobre essa ideia de um passado mítico, como você distorce, né, a realidade, colocando, né, para a população que existe um lugar no passado que era melhor, né? Por isso que o fascismo em via de regra ele vai odiar tudo aquilo que está atrelado à novidade, que está atrelado à ruptura, seja no campo da filosofia, da política, das belas artes, né? A gente pensar assim, por exemplo, né? Os alemães têm um documentário excelente para entender isso, chamado Arquitetura da Destruição. A Arquitetura da Destruição está disponível inteiro no YouTube. E esse documentário ele fala sobre como os alemães eles tinham assim, como que o nazismo, enquanto delírio estético de primeira ordem, perseguiu artistas, né? Especificamente fazendo o quê? Pegando obras de artistas que eles não consideravam de acordo com o ideal, né, do arianismo, e chamavam isso de arte degenerada. Fizeram uma exposição sobre arte degenerada e depois queimaram os quadros desses artistas. Você teve um auto de fé dos alemães que também foi feito em Paris, no qual eles queimaram várias obras também, né, consideradas arte degenerada. Para você ter ideia, por exemplo, o que era considerado arte degenerada? Edvard Munch, aquele do Grito, sabe, aquele pintor expressionista, para os alemães, para os nazistas era considerado arte degenerada. Toda a obra de Picasso, né, o cubismo, a geometrização das formas e tudo mais, considerado arte degenerada também para os alemães, né? Então, assim, o fascismo ele tem uma ideia que é qual? Que a modernidade, em via de regra, que traz a ruptura, que traz, né, novidades, etc, etc, ela é nociva, entendeu? Então você tem que voltar para aquele passado mítico, onde tudo era melhor, onde tudo onde as pessoas viviam em mais segurança, onde as famílias isso e aquilo, né? Essa é a ideia principal até então, que nós falamos ali no finalzinho do primeiro vídeo. O segundo pilar para a gente entender o fascismo nos dias de hoje, né? O segundo pilar do fascismo é a propaganda. O que a propaganda faz? Ela inverte a realidade, ela distorce a realidade e ela acusa os inimigos do fascismo de serem aquilo que eles são, entendeu? Principalmente isso. Essa é a principal dimensão conceitual, né? Acusar os inimigos de serem aquilo que no fundo eles são. Então vamos apelar mais uma vez para o nazismo, né? Para a gente entender. Tem um livro excelente chamado Heil Hitler. Quer ver? Pera aí. Esse aqui, ó. Só que não é Heil, né? A saudação que os nazis faziam. É Heil, né?
high, em inglês, uma das expressões utilizadas para ficar doidão, né? Get high, né? Let's get high, né? Tipo, vamos ficar muito louco, vamos ficar doidão. E é High Hitler, por quê? Porque fala assim, como o uso de drogas pelos nazistas e pelo próprio Hitler, tipo, estimulou, intensificou todas as questões, né, que levaram à guerra, etc, etc, e a própria guerra em si. Na verdade, assim, como que o uso dessas drogas ditou os rumos da história do Terceiro Reich, né? Aí você fala, porra, o que isso significa? Para começar, né? Os nazistas, na sua propaganda, eles pregavam o quê? Eles pregavam a saúde, né? A abstinência sexual, muitas vezes, que as pessoas não usassem drogas, que elas fossem saudáveis, que elas não gerissem álcool, famílias monogâmicas, o ideal de família, a tal do cidadão de bem, da família tradicional. Inclusive, cidadão de bem é um negócio muito doido, porque era um nome de um jornal da Ku Klux Klan. Né? A Ku Klux Klan tinha um jornal, Ku Klux Klan, KKK, como você bem sabe, né? Que não é só ficar rindo, né? Nas redes sociais. KKK é é uma entidade, né? Uma seita fundada no século XIX, aí logo após a Guerra Civil Norte-Americana, e que tinha como principal política a perseguição, né, aos negros, né, negros e negras, principalmente na região do sul. Um filmaço, cara, Mississippi em Chamas, assista, é fenomenal para entender isso. E eles tinham um jornal, né, a Ku Klux Klan tinha um jornal chamado The Good Citizen, né, deve ser assim que se pronuncia, o cidadão de bem, né. E os alemães, os cidadãos de bem, né, que assim, a alta cúpula nazista pregava para as pessoas que elas fossem abstêmias, né? Hitler, por exemplo, era vegetariano, né? Não fumava, não bebia, né? etc, etc. Só que a alta cúpula nazista, eles eram totalmente compulsivos, né? Viciados em drogas, né? Você pega, por exemplo, Hermann Göring, né? Líder da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, ele era viciadaço em morfina, desde a época do golpe frustrado de Hitler, né? O Putsch de Munique, o golpe da cervejaria em 1923. Hitler tomava 23 injeções por dia, dentre elas coquetéis de testosterona, até cocaína líquida. O médico dele já havia ele receitado. Sempre antes dos discursos ele tomava um baque na veia, assim, de algumas substâncias, né, de um coquetel de substâncias feito pelo médico dele, Theodor Morell, que inclusive foi o único cara que acompanhou Hitler desde do início, desde 33, desde a sua ascensão, acho que talvez até antes, até praticamente o dia do seu suicídio, né, o dia de sua morte, em 1945. Theodor Morell, o nome desse cara, 23 injeções por dia ele tomava. E a alta cúpula nazista era toda assim, né? Os soldados no front, os soldados da Wehrmacht, né? Eles recebiam uma espécie de pastilha, uma pastilha, imagina assim, tipo um tubo de mentos, tá ligado? Só que ali você tinha umas pastilhas, e é de um remédio chamado Pervitin, que era metanfetamina pura, né? Então eles mascavam aquela metanfetamina pura, ficavam sem beber, ficavam sem comer, ficavam sem dormir. Saíram de Berlim, chegaram em Paris em 3 dias. Para acontecer isso, você tem que estar sem comer, sem beber, sem dormir. Então, assim, pilhadaço de metanfetamina, né? É uma doideira, né? Pensar que a propaganda alemã, ao mesmo tempo que ela pregava, né, ideias como da abstinência, a alta cúpula e os soldados estavam totalmente dependentes, eram totalmente dependentes de drogas, né, cara? Esse segundo pilar, a propaganda, portanto, no nazismo, no fascismo e no fascismo hoje em dia, é de fundamental importância. Você não pode não esquecer o poder das redes sociais, né, no caso brasileiro. Lembre-se que a disseminação de notícias, né, de inverdades e de desinformações pelas redes sociais garantiram aí rumos, né, bem evidentes de uma perspectiva política na qual nós estamos inseridos, percebe?
A propaganda, portanto, ela está nisso também. O próprio Jason Stanley, ele fala no seu livro, né? Ele disse, no seu livro não, perdão, ele disse em uma palestra, que o presidente do Brasil, ele não é Trump, né? Ele está mais para Goebbels, né? Ele está mais para o primeiro-ministro, ali para o ministro da propaganda do Terceiro Reich, né? O terceiro pilar, dentre os 10 pilares do fascismo, é o anti-intelectualismo, né? Então, assim, o fascismo precisa combater tudo aquilo que estimula o livre pensamento, né? Então, a perseguição à imprensa, ao jornalismo, às universidades, né, e etc, etc, é um dos pilares do fascismo, o anti-intelectualismo acima de tudo, né? Você não pode nunca esquecer a crítica que foi feita às universidades nesse país, né, no Brasil especificamente, recentemente, né? Assim, desde que o atual governo assume o poder, né, o atual governo que a gente fala agora em 2020, né, ou seja, desde o término das eleições ali, desde 2019, né, porque as eleições foram em 2018, desde 2019 você tem uma perseguição sistemática às universidades, né, porque uma das perspectivas do fascismo é o anti-intelectualismo. Você não pode dar margem, né, para o livre pensamento, você não pode fazer com que as pessoas questionem a ordem social, pensem um pouco fora da caixa, né? Você tem que evidentemente perseguir, né, o livre pensamento, evidentemente. Esse livro aqui, ele fala, né, um pouco sobre como o anti-intelectualismo, a perseguição a pensadores, poetas, né, artistas, intelectuais, em qualquer regime de culto à objetividade, no caso aqui especificamente se fala do stalinismo, né, o nome desse livro é de Mandelstam a Stalin. Mandelstam foi um poeta que foi preso no Gulag, foi condenado à prisão por ter escrito um poema criticando Stalin, né? Só que assim, qual que é a ideia? Esse poema ele veio depois de uma perseguição sistemática a todos os poetas, pensadores e criadores é, de poesia, de música, de literatura e de cinema, e etc, etc, pessoas das artes em geral, que não quiseram se adaptar à ideologia revolucionária, né, como os soviéticos diziam, né, como os stalinistas, né, especificamente diziam. Então, assim, se você não adaptasse sua arte ao partido, a enaltecer a figura de Stalin, a enaltecer o partido, etc, etc, você não poderia exercer, né, essa sua condição de artista, seria perseguido. O anti-intelectualismo, por exemplo, quando você pega ele durante a União Soviética, é uma coisa interessantíssima de se entender. Por exemplo, biólogos darwinistas, durante a era soviética, na URSS, na União Soviética, eles eram sistematicamente perseguidos e presos, né, e proibidos até de disseminar suas ideias. Você fala, por quê? Porque os soviéticos acreditavam e defendiam a perspectiva lamarquista, né? E no que consiste isso? É assim, Lamarck é aquela ideia de que o meio determina, né, evidentemente a espécie. Então, pensa só, o homem, um novo homem nasceria num novo mundo chamado União Soviética. Então, o mundo soviético daria a luz ao novo homem, o homem socialista. Portanto, só a biologia lamarquista ela era aceita durante, né, aí os anos da União Soviética, percebe os anos de Stalin especificamente. Isso é anti-intelectualismo também, né? E você está falando da outra ponta né, do espectro político, estamos falando da extrema esquerda, percebe? Então, o fascismo ele tem como referência essa perspectiva do anti-intelectualismo, né? O quarto fator é a chamada irrealidade, né? Então falamos aí, ó, o passado mítico, a propaganda, o anti-intelectualismo e agora a irrealidade. E o que é a irrealidade? É assim, ó, são mentiras e boatos com teorias conspiratórias, porque qual que é a grande sacada da teoria conspiratória? A grande sacada da teoria conspiratória é você chegar até o fim dela e falar assim, não, mas espera aí, isso daí estão escondendo da gente, você entendeu? Então assim, como que você cria uma fake news, uma teoria conspiratória?
Quer ver uma coisa interessante? Esse livro aqui, ó, chama Conspirações, né? E eu lembro quando eu era moleque, puta, eu gostava pra caralho desse livro, porque fala assim, Bin Laden é um agente da CIA, a Terra é oca, né? O Paul McCartney morreu em 66, a AIDS foi fabricada no laboratório. Só que antes você pegava essas paradas, lia e dava risada, né? Hoje em dia as pessoas levam isso a sério, você entendeu? Então eis a grande sacada. Mais uma vez, você não pode nunca esquecer que você vive num país, né? Você possivelmente vai estar assistindo isso no Brasil, evidentemente, né? E um país onde 11 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana, cara. Então, assim, e sabe qual é o grande barato? Como que você cria uma teoria conspiratória? Como que você fundamenta a sua irrealidade? Ela é assim, ó. Chega no final, você fala assim, estão escondendo isso da gente. Então, por exemplo, a Terra é plana porque a NASA sempre escondeu isso da gente. E a maior prova de que a Terra é plana é que a NASA, ela esconde isso. Você entendeu? Ó, que merda, né, cara? Você fala, isso é a irrealidade. Quer ver? Ó, na Alemanha nazista, mais uma vez, né? Evidentemente, a alta cúpula dos nazis falava assim, ó, os judeus são os donos da mídia. Sabe? Porra, por quê? Porque os judeus, eles não assumem que eles são os donos da mídia. Então, evidentemente, eles são os donos da mídia. Entendeu? Essa é a grande sacada. Quer ver outro exemplo? As ONGs atearam fogo na Amazônia. E a maior prova de que as ONGs atearam fogo na Amazônia é que as ONGs nunca negaram isso. Nunca negaram que atearam fogo na Amazônia. Então não há provas, né? Então evidentemente as ONGs atearam fogo na Amazônia, entende? Isso é a irrealidade, né? Isso é a perspectiva da conspiração. O Brasil é fruto de uma super teoria conspiratória hoje em dia, né? Um negócio muito doido. O quinto fator é a hierarquia, né? Qual que é a ideia? A perspectiva hierárquica é assim, é o estabelecimento de um grupo dominante, tá? Expresso sempre em questões raciais e questões de gênero. Se cria a ideia de que há um grupo dominante e esse grupo dominante, o estabelecimento desse grupo dominante sempre vai ser expresso em questões raciais e questões de gênero. Ou seja, o homem branco hétero, detentor de propriedade privada, consumidor de mercadorias, ele, sob a perspectiva do fascismo, ele tem o direito a ocupar o lugar que ele ocupa. E se os outros quiserem tirar esse direito dele, né, na verdade, se os outros quiserem tirar esse... Ele não reconhece isso, o homem branco, hétero, cisgênero, etc., dentro da nossa sociedade, ele não reconhece que isso é um privilégio, entendeu? E aí você atrela ao outro fator dos 10 pilares do fascismo, que é a vitimização. Então, assim, a hierarquia, a ideia de hierarquia, expresso sempre em questões raciais e questões de gênero, né? De que há uma perspectiva hierárquica e que isso não pode ser rompido. Você pega, por exemplo, uma vez aquele filósofo lunático lá, o vovô Terra Plana lá da Virgínia, que fica escrevendo aquele monte de merda, ele disse que as castas, tá no Twitter isso, que as castas são estruturas psicológicas, né? Olha só né, que absurdo, castas enquanto estruturas psicológicas, como se as pessoas elas fossem geneticamente, fosse assim, fosse determinante o fato das pessoas serem pobres, entendeu? Não por uma questão de concentração de renda e má distribuição de riquezas, injustiças sociais, não. Mas a casta, a inferiorização é uma condição psicológica. Então, assim, isso é fascismo, percebe?
Tal qual também naquele livro que o vovô Terraplano escreveu, que eu tive o desprazer de ler essa porcaria, evidentemente, no qual ele fala que toda a história do samba no Brasil não se equivale, não se equipara, melhor dizendo, não equivale, perdão, a 2 compassos de Bach. Então toda a história do samba, tipo Pixinguinha, Noel Rosa, Cartola, João Nogueira, tudo isso não se compara a 2 compassos de Bach, né? Qual que é o nome disso? É fascismo, percebe? É racismo, né? E essa ideologia ela é incendiária, ela é perigosíssima. Aí a gente estava falando que o 5º fator da hierarquia nos leva ao 6º fator, que é o fator da vitimização, né? E qual que é a ideia da vitimização? É assim, o grupo dominante, ele acha que é vítima das minorias, percebe? Então, por exemplo, se você tem uma infinidade de homens que falam que se sentem reprimidos pelo feminismo. Essas feministas me reprimem, né? Inclusive você teve um encontro aí um encontro muito assim surreal, né, cara? Mais uma vez parece que saiu de uma distopia, que foi chamada machonaria, que era um encontro de homens que foi feito aí num hotel fazenda, sei lá onde, e você pagava aí R$ 1.500, R$ 2.000, sei lá, para passar o fim de semana escutando palestras, né, de coaches e influencers e pastores, pregadores neopentecostais, para que os homens resgatassem a sua masculinidade patriarcal. Olha que doideira, né? Então você paga R$ 2,5 para ficar com um bando de homem no fim de semana, deve rolar uma broderagem do caralho. E aí você fica lá para resgatar sua masculinidade patriarcal, para que você não se sinta mais oprimido pelas feministas e tudo mais, né? Na real, o grupo dominante, quando ele acha que é vítima das minorias, né, fala assim, porra, mas eu tô perdendo, estão tirando o meu direito, né? As pessoas pensam assim, ó, quer ver um exemplo clássico? O Mein Kampf, cara. O Mein Kampf, o Minha Luta, o livro que o Hitler, ele não escreveu, né? Ele ditou na cadeia enquanto ele estava preso, depois do golpe frustrado, o putsch da cervejaria em 1923. E lá quem digitou não, né, cara? Quem transcreveu, digitou. Quem transcreveu para ele a parada foi Rudolf Hess, né? Que ficaram presos juntos, inclusive, ambos, né? Mas a grande questão, assim, o Mein Kampf é uma subliteratura racista de 5ª categoria, né? É um negócio assim, enfim, deprimente. Mas se a Europa tivesse lido essa merda, possivelmente teria impedido a ascensão de Hitler, porque lá ele deixa bem claro o que ele vai fazer, sabe? É uma doideira isso, né? É um negócio muito louco. E o próprio livro Mein Kampf, a própria obra, ela é uma celebração da vitimização alemã. Ele fica o tempo todo falando como os alemães se fuderam, como que os alemães são coitadinhos, como que os alemães sofrem nas mãos dos judeus, dos especuladores, dos banqueiros, e por isso nós temos que varrer os judeus da Europa, etc, etc, etc. Então a ideia da vitimização, ela está muito presente, muito presente aí nos 10 pilares do fascismo, né? A gente vai parando por aqui, né? Nós ainda precisamos falar de mais 4, né? Mais 4 pilares. Sim, nós precisamos falar mais 4 pilares do fascismo: a lei e ordem, tensão sexual, Sodoma e Gomorra e o Arbeit macht frei, né? Então nós vamos falar de mais 4 pilares do fascismo ainda, num próximo vídeo, evidentemente, relacionando isso com a perspectiva da psicologia das massas de Freud, né? Para que a gente consiga fazer aí uma amarração dessas ideias, para que a gente entenda, evidentemente, onde nós estamos hoje em dia, beleza? E isso aí vai te dar aí um ótimo arcabouço intelectual para que você consiga falar merda, mas sempre falar merda com propriedade, sempre falar merda com embasamento, né? Como nós dissemos aqui, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até o final, tá? Obrigado pela sua paciência e até mais. Valeu!